amigos, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor, hoje recebendo o consultor Carlos Eduardo, sócio fundador da Parceria Consultoria, né? Uma empresa renomada, que atende bons clientes que eu tenho o prazer de conhecer, inclusive quando eu atuei na área de prestação de serviço, tive a alegria de ter sido assistido pelos serviços do Carlos com a sua empresa. Então, assim, é um profissional de larga experiência que eu conheço já há bastante tempo e foi a pessoa que eu escolhi para hoje nós conversarmos no Diálogo Empreendedor sobre esse momento pós-Covid, que muitas empresas ainda, muitos empreendedores ainda estão se perguntando o que fazer nessa retomada. Alguns já fizeram o dever de casa, mas alguns ainda estão, Carlos, podemos dizer assim, atordoados, não fizeram o dever de casa ainda, né? E eu acredito que existe uma grande parcela ainda, né, sobre o ajuste de contas, porque o que nós vimos antes dessa pandemia era que isso nós já sabíamos e comentávamos muito no programa, que muito empresário não fazia conta do seu negócio. Não tinha a empresa na mão, né? Você não tinha os números. E quando isso aconteceu, nós vimos que esse número é muito maior. Então eu começo te pergunto, seja bem-vindo. Carlos, o empresário já fez a conta do seu negócio? Nós temos visto várias realidades diferentes, né, Jackson? Tem algumas pessoas que fizeram a conta, sim. Tem muita gente que já está se preparando para essa retomada, né? Nós estamos numa fase aí de começar a pensar em retomar as atividades pós-lockdown, mas a gente percebe que ainda tem muita gente perdida e eu vejo também muitas empresas ainda acreditando que, ao retornarem depois dessa pandemia, vai se voltar a uma condição semelhante à que se existia no passado. E essa condição não existe mais. Isso é objeto de muitas discussões. É aquela discussão que todo mundo concorda, né? Que o mundo vai ser diferente pós-Covid, mas na prática, na hora de fazer as coisas acontecerem, a gente percebe que muita gente está torcendo para voltar, achando que vai ser a mesma coisa do passado. E a gente vai viver um mundo completamente diferente. Esse é um Já ponto. é diferente, né? Já é diferente e vai ser muito mais daqui para frente. Assim, as empresas que são assistidas hoje pela parceria, o que foi a orientação e o que foi que os seus clientes fizeram no primeiro momento? Porque é como se fosse um tsunami que veio e que ninguém esperava, né? Então, bagunçou caixa, tudo. Qual foi a orientação da parceria no primeiro momento? Né? Depois nós vamos chegar até quais são as atitudes aí que vocês estão colocando para os seus clientes. Como é que se deu? Como é que eles encararam isso aí? Como é que vocês atuaram? A pandemia apareceu como um grande furacão, né, na vida dessas empresas, das pessoas de maneira geral, e todo mundo ficou muito assustado, né? O primeiro movimento da maioria das pessoas com quem eu conversei foi de muito pânico e, às vezes, paralisia decisória mesmo, né? O que fazer? Foi aquele momento de muitas leis, muitas regras, muitas normas surgindo, sem o pessoal sem saber o que fazer. E o nosso papel foi, primeiro, de dar esse suporte, primeiro, para acalmar os ânimos. O primeiro movimento natural foi de dar uma olhada nas contas, dar uma segurada, dar uma travada em tudo que era possível, renegociar contratos, aquele dever de casa que muita gente fez. Depois havia uma preocupação muito grande em procurar manter algum nível de geração de caixa com uma certa urgência, ainda que comprometesse a margem no médio prazo, mas que você tivesse um caixa para poder girar o negócio durante esse período mais crítico. E o terceiro movimento foi o movimento de tentar se reinventar no meio da crise, né? Durante a crise. A gente viu muitos movimentos de empresas se reinventando, grandes corporações, uma ReHap que se inspirou na Avon e transformou seus vendedores em representantes, né? Em revendedores. A gente viu o Magazine Luiza, que tinha um projeto de criar
um espaço de e-commerce para pequenos empreendedores, para oferecer para esses pequenos empreendedores. Esse projeto tinha 5 meses, estava previsto para ser feito em 5 meses. Eles colocaram para rodar em 5 dias. Então, tem muita gente se reinventando, encontrando alternativas diferentes para lidar com a situação. A gente viu muita gente partindo, por exemplo, para a entrega, né? Para o delivery, essa coisa toda. E o quarto movimento, na verdade, é olhar para frente, porque muitas das ações que estão sendo feitas foram feitas para garantir a sustentabilidade durante esse processo, garantir a sobrevivência, em alguns casos até, durante esse processo. Mas é hora de olhar agora para o futuro. Como é que